Feche seus olhos e compreenda que essa mulher pode ser eu e você hoje, que se aproxima do Senhor. Tanto que esperou pudesse um dia chegar bem perto e dizer tudo. Lágrimas, perfume que acolhida, o seu silêncio dessa vez não ficou mudo. Ela muito amor, tem a minha paz, vai seguir caminho sem temor. Sabe quem eu sou e será capaz de espalhar na terra o meu amor. Ela ultrapassou toda a medida, não se importando com preconceitos. Vou repetir. Ela se entregou sem medida, não se importando com preconceitos. Mas derramou lágrimas, perfume que acolhida, o seu silêncio dessa vez não ficou mudo. Aí o Senhor compreendeu esse gesto e disse: ela, muito amor, ela tem agora a minha paz, vai seguir caminho sem temor. Agora ela sabe quem eu sou, diz o Senhor, e ela será capaz de espalhar na terra o meu amor. O Senhor nos acolhe hoje como acolheu aquela mulher. Ela tinha uma história, ela tinha os seus traumas, e ela nem pelo nome é chamada na Sagrada Escritura. Ela é chamada de a pecadora. E ela vai, se apresenta, unge os pés do Senhor com o que ela tinha de mais precioso no seu silêncio, que de tantas vezes ninguém notava, naquele dia não foi igual. Aquele silêncio não ficou mudo, porque aquele que sondava corações estava ali, e é aquele que está aqui, e ele a chama para perto, e ele diz: ela me amou, e a partir desse amor ela recebe a paz. Agora ela vai se levantar e vai seguir o caminho sem medo mais. E o verso da canção diz: ela vai ser capaz, do seu jeitinho, de espalhar por onde ela passar aquilo que ela experimentou aqui. Diga para quem está do teu lado: nós vamos espalhar o amor, porque nós estamos experimentando o amor. Amém? O tema do nosso encontro é esse: curados pelo amor. E olha que legal que não é. Não estou desprezando outros temas, não, viu, gente? Fala, vocês viram? Homem desiste rápido, não desiste não, continua aí. Esqueci o que eu estou falando. Aí eu vou falar para vocês que é menopausa, né? Agora a gente tem desculpa mesmo, né?
né, gente? Eu estava falando do tema, lembrei? Eu esqueço, gente, mas agora com a menopausa só piorou. Mas só para vocês terem uma ideia, eu já perdi 4 celulares em cima do carro. 2 eu até encontrei, mas já estavam em pedaços. O Douglas disse que vai fazer um de ferro pra mim. Já esqueci carteira em cima do carro, nunca mais achei. Uma vez que eu tinha emprestado R$1.000 do meu pai para pagar 4 multas de trânsito que eu tinha recebido por velocidade. Eu não me orgulho disso, tá? Em nome de Jesus, eu já fui curada. Agora eu tenho mais cautela. E o Douglas para mim, não vou pagar. Se vira. Você não respeita, não é? Ele está certo ou está errado? Está certo, né? Está certo, né? E eu fui emprestar o dinheiro do meu pai. Eu tinha acabado de emprestar o dinheiro do meu pai. Fiz a carteira, subi na padaria, fui comprar um pão para levar para a benção, para chegar no serviço. Quando eu fui entrar na padaria, uma hora que a carteira e a câmera da padaria pegou certinho, irmão. Eu fui colocar, a minha filha era bebezinha. Eu fui colocar, meu carro só tinha uma porta. Sabe aquele Uno econômico, maravilhoso? Que eu me arrependo até hoje de não ter continuado com ele. Que tem 2 portas assim. Aí coloquei pra frente assim o banco, pus a minha bebezinha. E pra mim fazer isso eu pus a carteira recheada de R$1.000. Fui embora, minha irmã. Fui ver quando eu estava na minha casa. Cadê a carteira? Procurei carteira. Fiquei 2 dias procurando a carteira. Aí resolvi voltar na padaria. A câmera da padaria pegou certinho, colocando minha filha na cadeirinha. Carteira bonitinha. Ajeitei, irmão. Sentei no banco, fui embora, perdi a carteira, todos os documentos. E o bendito do dinheiro. Aí ele teve compaixão de mim, me ajudou a pagar. Gente. Deus é bom, né? Não? Só que a gente ficou com 2 dívidas, a multa e o meu pai. Se eu não tivesse aprendido a lição naquele dia, eu não aprendi nunca mais. Não é? Enfim, o tema do nosso encontro, lembrei. Então agora, só voltando, agora eu estou mais esquecida ainda. Depois do Covid e agora com a menopausa. Vocês pensam, gente? Nossa, eu começo a cantar Pedro, Tiago, João no barquinho para as minhas crianças na escola. Eu paro na metade porque eu já não sei mais se eu comecei com o João ou parei. Enfim, então o nosso encontro é curadas pelo amor. Olha que coisa mais linda, porque geralmente os temas de encontro de mulheres é curadas para amar. Não, já parece que já... Não estou criticando, mas parece que já é uma ordem, né? Você é curada, agora você vai amar. Né? Mas não é isso, porque a gente toma posse também desse amor que nos ajuda a amar. Não? A mulher cheia, ela transborda, não é? Obrigado, ficou pendurado. É porque o meu cabelo é cacheado, sabe? Só que às vezes ele não sabe se ele quer cachear. Daí uma amiga minha resolveu fazer uma escova hoje, não rola. Aqui, ó, já caiu tudo já. Daí a gente faz rolinho para terminar, mas mesmo assim não vai. Ah, tá bonito, tá ali, vai fácil, né? Cabelo cacheado, a gente só sai com ele arrumado quando tá molhado, né, irmão? Assim, eu já não sei que isso é lindo, mas o meu é só na hora que eu tomo banho, mas lavo o cabelo. Depois já não dá mais, já tem que... Não é, irmã? Não é? Ó, Senhor Jesus, ou preso ou amarrado, Senhor. Mas enfim, mas eu gosto do meu cabelo, tá? Por isso que eu não fiz uma progressiva, porque eu gosto dele enrolado. Só que às vezes a minha amiga fala, vamos fazer. Tá acontecendo alguma coisa. A água tá mamando. Enfim, eu não consegui sair do tema ainda. Eu tenho 2 horas, irmã? Não. Mas só aqui da gente ter essa conversa, eu acredito que você já tem se identificado com alguma parte aí da minha travessia por essa vida. E dizer que apesar de, o Senhor me cura todos os dias com o seu amor. E sendo curada por esse amor, ele me impulsiona a esse tal sorriso que a irmã disse que eu tenho facilidade de dar. Mas tem dias de café também. Tem dias que são difíceis, mas a gente, quando é alcançada por esse amor e é curada nesse amor a cada dia, os dias de cara feia são bem menores do que os dias de sorriso. Que a cara feia passa a ser momentos, não é? Não é vivência, são momentos, faz parte. É?
tinha irmã. Trago na minha memória a outra vez que eu vim aqui com o meu coração apertado, dilacerado. Eu nunca mais vou esquecer isso, meu irmão. Eu tinha acabado de descobrir a minha filha, que na época tinha 8 anos, uma artrite reumatoide. E eu não sei se alguém estava aqui quando eu vim, faz bastante tempo, hoje ela tem 14 anos, não faz 6 anos. Sou boa de conta não, irmão. Por isso que eu sou professor de música. Então, tinha acabado de descobrir uma artrite reumatoide. Assim, tinha descoberto um dia antes. Então eu vi com meu coração apertado, porque desesperada, ela precisando de tratamento urgente e não conseguia consulta. Tinha descoberto naquela semana. E um dia antes eu tinha achado um médico, mas a consulta dele era R$450. Eu não tinha dinheiro. E naquela época era tudo muito mais difícil. Eu não era professora de música, eu vendia semijoia. Hoje eu ainda continuo vendendo semijoia. Mas agora eu também dou aula e isso já ajuda também, né? E aí eu me lembro que eu partilhei, mas não com a intenção de que alguém... Eu não falei preço de consulta. Eu falei da minha preocupação, tinha comprado alguns medicamentos caríssimos. E eu partilhei, eu chorei, porque assusta a gente. E o médico que eu tinha passado com ela tinha me assustado. Ele disse que quando chegasse o inverno, a minha filha não ia sair da cama. E ele disse assim para mim: como que você, como mãe, não percebeu a doença da sua filha? Olha o joelho inchado dela, ele apertava, assim, fazia aquele buraquinho. Mas só que ela era gordinha, gente, sabe? Então eu sempre... E ela sempre foi uma menina muito... Só que ela reclamava muito de dor na perna. E toda vez que eu levava ela no pediatra, crescimento. Quem já ouviu isso? É normal, é crescimento, tá tudo certo. Até que, graças a Deus, o doutor Paulo, um senhor, um pediatra bem senhorzinho, resolveu pedir um tal de exame de fator reumatoide. E ele fez, deu altíssimo, ela tinha febre reumática, uma série de coisas. Mas a senhora curou. Eu me lembro que eu estava indo embora, uma irmã que eu não me lembro o nome. Se ela estiver aqui, eu acho que você quer. Eu não lembro o nome dela. Mas eu vejo pela fotinho. Não foi assim, minha irmã. Não ia falar, mas já que ela está aqui, né? Ela me mandou uma mensagem dizendo: irmã, marca a consulta, porque eu vou te ajudar. Eu nem sabia quem era ela. Nunca tinha visto na minha vida essa irmã. Não foi, irmã. E ela entrou com essa providência na minha vida. Deixa eu testemunhar que eu passei no doutor Paulo e ele foi fenomenal. Em 3 meses de tratamento, minha filha estava praticamente curada. Ele falou para mim assim: se a sua filha não andar, a falta de competência é minha como profissional, porque eu tenho o dever de mantê-la em pé. Ele disse para mim, sabe? E ele me ajudou, me encaminhou. Eu paguei uma consulta, a outra ele já me fez um papel, me encaminhou para o hospital escola. E eu já comecei a tratá-la. Tratou durante 3 anos depois, né? Já não mais com essa crise aguda. Mas eu quis partilhar com vocês, porque esse lugar aqui nunca mais vai sair da minha memória. E talvez, minha irmã, eu nem lembre do seu nome. Mas Deus usou de você. E usou nesse lugar. E usou de uma canção, talvez, que tocou o coração dela. Ou usou de uma palavra de alguém que tocou o coração dela. E Deus fez na minha vida. Entende que o nosso amado Deus não tem hora, não tem pessoa certa, não tem para realizar o extraordinário na nossa vida. Ele nos surpreende nos detalhes. Eu lembro que eu chorei muito, agradeci muito a irmã. Durante um tempo eu dei notícia para ela da minha filha. E eu falei com ela hoje, mas ela não lembrava que ela deu. Eu lembro, o Espírito Santo me direcionou, porque eu realmente não lembrava que tinha sido ela. Aí vi pelo sorriso dela. Porque assim, eu nem me preocupo se um dia você se esquecer do meu nome. Mas se você conseguir lembrar de qualquer palavra que eu tenha dito aqui, é isso que importa, porque não sou eu que importa aqui. É quem eu trouxe para apresentar para vocês, para falar dele para vocês. Aquele que muito me amou e que muito ama você. Enfim, falando do lugar, eu vou para a palavra. A irmã me passou um monte de direções, porque Deus fala muito com o núcleo aqui desse grupo de oração. Então
reuniram, Deus falou de muitas mulheres marcadas, curadas, restauradas. E a irmã falava de uma mulher, a irmã falava de outra mulher, a irmã falava... E de repente ela chegou nessa mulher que eu sou apaixonada, que é essa mulher pecadora, que entrega para o Senhor o mais precioso que tem. Que entrega para o Senhor aquilo que ela tinha como mais precioso. Não é? Vou narrar para vocês a história. Mas eu quero dizer que eu não sei como você chegou aqui. Talvez você tenha chegado aqui como aquela mulher que eu vou ler aqui para você agora. Chegou naquele lugar, tomada de vergonha, sem ser convidada. Você foi convidada, sei. Mas eu estou dizendo assim que de tantas vezes nós não somos convidados, né? Nós estamos aqui por estar. Às vezes a gente se sente até meio, vou usar essa palavra, meio bico, né? Vim de bico. Alguém já foi de bico numa festa? Eu já, tipo, eu ia muito quando eu era criança. Agora não dá mais, que tem lista, tem que confirmar, Senhor. Não é? Jesus! Aquela mulher entra naquele lugar com vergonha, estão com vergonha aqui? Entra naquele lugar se sentindo do lado de fora, não faz parte desse lugar. Mas ela vence tudo isso e se derrama. Também eu foquei numa outra mulher que ela também me passou. Aquela mulher que não fica parada diante da situação que a rodeia. Uma mulher que tem um monte de motivo para desistir, mas não desiste. É você, é você, meu irmão. É você, minha irmã, que já teve um montão de motivo para desistir, mas não desistiu. É você, sim. Eu. Mas decidiu se levantar e continuar apesar dele. Fala da mulher do fluxo de sangue. Não tinha dinheiro. Acabou tudo. Não tinha família por perto. Estava longe da mãe. Estava longe do pai. Estava longe dos irmãos. Porque era vista e se sentia impura. Uma mulher que não parou na sua dor. Uma mulher que decidiu se movimentar apesar dele. Essas duas mulheres me encantam, me ajudam a entender que eu preciso me apresentar ao Senhor sem medo dos julgamentos, como a mulher do vaso do alabastro, e também que eu não posso parar na minha dor, na situação de fracasso, no meu deserto. Eu preciso me movimentar. Se você trouxe a tua palavra, abre comigo nesse texto tão conhecido. Oh Senhor da glória. Olha, eu vou partilhar outra coisa para vocês. Isso aqui não é no meu roteiro, tá? Sabe por quê? Porque eu não sei onde eu deixei. Vocês viram que meu marido saiu? Vocês viram que meu marido saiu? Ele estava tocando um louvor, meu marido saiu. Eu falei para ele ali, vai lá no carro, pega dentro do livro Elas, o meu roteiro. E ele foi, que eu não tô sem nada. Eu falei, pelo amor de Deus, igualzinho lá em casa, não acha nada. Eu fiquei vontade de xingar, mas vocês me ajudaram a não xingar. Aí ele falou, amor, não tá. Não tá. Aonde você colocou? Não sei. O lugar que eu tinha certeza que estava enfiado na porta, ele disse que não tá. Talvez eu tenha entrado para cá e esteja em algum lugar por aí.
é porque é um caderninho do devocional, tá capenga, gente. Mas é um caderninho de oração de todos os dias. Tem dia que eu fico 10 dias sem, mas continuo aqui. Não que eu não ore 10 dias, mas sem conseguir parar para anotar, né? Mas ele sempre está comigo. E aí, eu sentei ali e falei, Espírito Santo, né? Aí abri aqui, ó. O tema aqui, ó, é curadas para amar. Foi uma mensagem. Foi um dos dias que eu precisava direcionar um momento de oração. E o tema era esse, sabe? E aqui não está a passagem da mulher do vaso de alabastro. Então eu vou contar a história dela do meu jeito para vocês. Mas aqui, eu não me lembro. Se alguém tiver um chat GBT e quiser me ajudar, você pode falar para ele assim, por favor, o vaso de alabastro onde está? E ele vai te falar. Porque, gente, é ferramenta boa, né? O celular ajuda a gente, para. Você só não pode grudar nele e achar que ele faz parte do seu corpo e achar que você não faz mais nada sem ele. Aí não rola, né? Pelo amor de Deus. Porque a gente está num tempo que a gente acha que o celular é outra mão, não é, minha irmã? Nossa! Olha que bênção, esqueceu a casa de Deus. Louvado seja Deus. Ontem eu fui fazer minha unha, aí eu subi, a Bruna começou a fazer a unha, um toco, mas eu faço. Minha filha falou que usava postiça. Não dá. E aí, mas pode ser também, né? É prático. Mas enfim. Aí a Bruna falou pra mim assim, cadê o celular cheio? Eu falei, tá lá embaixo. Eu nem falo, porque ele não deixa eu viver. Tudo é hora, irmão. Então tem hora que você tem que fazer questão de esquecer. Irmã maravilhosa. Gente, coisa mais linda. Aí, gente. Fala aqui com a sua vozinha. É Mateus 26, 6 a 13. Você pode ler para nós? Por favor. Vou achar aqui. Mateus, fala de novo, irmã. Mateus 26, 6 a 13. A irmã já está mandando lá para mim, né? A unção de Betânia. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso aproximou-se dele, uma mulher trazendo um frasco de alabastro de perfume precioso e pôs-se a derramá-lo sobre a cabeça de Jesus, enquanto ele estava à mesa. Ao verem isso, os discípulos ficaram indignados e diziam, a troco de que esse desperdício? Pois isso poderia ser vendido bem caro e distribuído aos pobres. Mas Jesus, ao perceber essas palavras, disse-lhes, por que aborreceis a mulher? Ela de fato praticou uma boa ação para comigo. Na verdade, sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para me sepultar. Em verdade vos digo, onde quer que venha a ser proclamado o Evangelho em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Palavra da salvação. Obrigada, minha irmã. Na verdade, ela leu uma outra palavra em que o vaso de alabastro mais uma vez é mencionado. Eu citava para vocês uma outra situação em que mais uma vez o Senhor foi ungido. Mas essa aqui também nos traz a memória algo. Nos traz um ponto de importância muito grande. O Senhor, quando recebe, já estava perto, nessa passagem que nós vemos agora, já estava perto da sua paixão. E já se começam a acontecer sinais, e Deus usa de novo de uma mulher para cuidar, para preparar, para mostrar para os discípulos que não importa o que o dinheiro pode comprar, existem coisas que têm valor, mas não tem preço.
Diga para quem está do teu lado, você tem valor, irmã. Mas você não tem preço não, só já é comprada, já é comprada, já é comprada. Amém. A canção que nós ministramos no começo, ela fala de uma outra situação de vaso. E eu vou narrá-la da maneira mais breve possível. Estava acontecendo uma reunião. E para essa reunião, era só os homens que participavam. Uma mulher que durante o trajeto de Jesus por um certo lugar tinha sido alcançada pelo perdão. Talvez ela ouvia de longe aquilo que Jesus falava, soube que ele estaria naquela casa. A Bíblia diz que a reunião começou, o jantar começou, a conversa começou. E aquela mulher, vencendo o medo, vencendo a vergonha, vencendo qualquer tipo de julgamento, ela entrou naquela sala, de bico, sem ser convidada. A Bíblia diz que ela, sem dizer nada, se aproxima dos pés dele, joga aquilo que ela tinha de vaso, joga o seu perfume no pé dele. Eu fico imaginando que ela já não sabia mal o que fazer, com toda aquela namorada olhando para ela, julgando, condenando, fazendo tudo quanto era coisa, mas nada fez ela desistir. A Bíblia diz que ela começou a chorar, e a lágrima dela se misturava com o óleo que ela havia derramado. A Bíblia diz que ela começou então, eu acredito que no ato de desespero, pensou, a enxugar os pés dele. Eu acho que foi, isso é uma coisa minha, tá? Eu acho que ela falou, meu Deus, o que eu estou fazendo? Agora eu molhei o pé dele, agora está com uma lágrima, agora eu vou enxugar. E ela começa a enxugar com o cabelo. E aí, um daqueles que estavam ali, o dono da casa, não falou nada. Ele olhou, que era o dono da casa, ele só olhou e pensou, como que ele pode deixar? A Bíblia fala que ele pensou que uma pecadora adentre e se chegue perto dele. O Senhor, conhecendo o pensamento daquele homem, olhou e disse para ele, vou te contar uma coisa. Existiam duas pessoas que deviam muito dinheiro. Só que um devia muito. O outro devia muito pouco menos. O patrão chegou e perdoou as duas dívidas. Qual dos dois ficou mais feliz? Ele respondeu, o que devia mais. Jesus olhou para ele e disse, pois bem, ela, que tinha talvez mais pecado que todo mundo aqui, recebeu o perdão e a misericórdia. E tão grata que estava, veio e entregou tudo que tinha. E ele olha para ela e fala, filha, a tua fé te salvou. E eu quero frisar uma palavra aqui. Filha. A mulher que chegou como pecadora se levanta daquele chão como filha. O Senhor que resgata dignidade alcançou aquela mulher e alcança você hoje e me alcança hoje. Pecadora, cheia de vergonha. Quando a Bíblia fala pecadora, ou ela expõe uma situação de adultério ou uma situação de prostituição, quando fala de uma mulher. E Deus restaura a vida daquela mulher, e Jesus, restaura a vida daquela mulher e ela se levanta. E aí a gente vê um verso dessa canção. Ela muito amor, tem a minha paz, vai seguir caminho sem temor. Naquela hora, aquela mulher se levanta, igual a gente vai se levantar aqui hoje, e vai dizer, fui lavada, fui tocada, fui transformada, e eu já não sou mais igual. E ela sai dali daquele lugar, eu não tenho dúvida
voltou mais para o fracasso da vida dela. Termino falando da hemorroida. Essa palavra, se você quiser, você anota e depois você pega. Ela é narrada em Marcos 25:34. Ela é narrada em Lucas 8:48. E ela é narrada em Mateus 9:22. Pede ajuda depois para o GPT, que é mais fácil para você, né, irmã? Imagina. Eu gosto da versão de Lucas, que como médico, né, que aprendeu com Paulo sobre Jesus, ele escreve de uma maneira mais específica. E ele diz, olha, havia uma mulher que há 12 anos sofria de uma doença. E Lucas começa a dizer, ela já tinha gastado tudo o que ela tinha. E ela não tinha encontrado cura. Se você ainda não assistiu esse episódio do The Chosen, eu vou fazer uma propaganda agora para você. Procura lá, episódio do The Chosen, a mulher do fluxo de sangue. Você pensa numa mulher que chorou assistindo aquele episódio. Alguém já assistiu esse episódio aqui, gente? Não é maravilhoso, meu irmão? Aquela mulher lavando os seus panos na beira do rio, cheio de sangue. E aquilo era a sua rotina há 12 anos. A minha filha, Lara, irmã, eu sei que eu estou atrasada, mas eu acho que a próxima vez você me dá 2 horas. Irmã, olha, aqui é de Jesus, vou por aqui. Olha, a minha filha tem 14 anos hoje. Ela começou a menstruar com 10, essa mesma da artrite reumatoide. E ela fica 15 dias menstruando. Agora um pouquinho menos. Sofre. Com 12 anos, há 2 anos atrás, nós descobrimos um teratoma no ovário dela. Uma outra luta. Minha filha tem um corte de cesárea, gente, na barriga. Porque o teratoma dela tinha o tamanho de uma laranja, grudada no colo do ovário. Mas Deus operou milagres e eles conseguiram preservar o ovário dela. Então nós achamos que diminuiu os dias de menstruação. Mas ainda não diminuiu, ela ainda continua sofrendo. Vendo esse sofrimento, ela passou para cirurgia, deu tudo certo, Deus honrou, ela está bem, graças a Deus. Mas assim, quando cortou, 12 anos. 12 anos, a minha filha menstrua 12 dias e para. Agora você imagina uma mulher em todo o tempo, naquela época menstruou, está impura, sai de perto de mim. Então ela estava com a família dela? Claro que não. Ela tinha amigos? Marido, então? Já tinha tido namorado? Nunca. Ninguém nunca chegava perto dela. Ela era impura. Ela é como se ela não existisse. Vivia de lugares em lugares, em lugares em lugares. Eu acredito que a família dela devia ter dado alguma assistência, mesmo sem ela estar perto, com o dinheiro. Mas ela acabou gastando tudo que ela tinha. A Bíblia diz que ela talvez estivesse perdendo as forças. Mas todos os dias ela se levantava, disposta a renovar, até que ela escuta falar que tinha um tal de Jesus que por onde passava curava. E aí a história vocês já sabem, né? Ela se levanta, vence a vergonha, vence a doença, vence a dor, vence o desprezo, vence a solidão, vence tudo. Que nem você venceu um monte de coisa para estar aqui hoje. Ela se levanta e ela vai. E ela vai ao encontro daquele que vem hoje aqui conosco. E ela vai ao encontro daquele que já a esperava. Ela vai ao encontro daquele que já sabia o nome dela. Ela vai ao encontro daquele que já conhecia a história de dor, de rejeição, de luta, de solidão, de revolta. E a Bíblia diz que quando ela se levanta, ela tem uma meta: tocar a veste dele. Ela tinha anemia, ela tinha dores, ela usava trapos, a perna dela sangrava. Ninguém queria ficar perto, mas naquele dia até isso foi bom. Porque eu imagino que quando ela chegou, todo mundo fez o quê?
Saiu. Vazou. Ela chegou, ninguém queria ficar impuro. Eu acredito que ela teve um caminho de livre acesso. E ela vai ao maior encontro da vida dela. E ela toca nas vestes daquele que tinha não só a cura física, mas ela tinha diante dela a cura da sua história e da sua vida inteira. Aquele que curou o seu interior, aquele que ajudou ela a se levantar. E aí, mais uma vez, o Senhor diz a ela, Jesus diz, quem tocou? O episódio de The Chosen faz assim, ó, Jesus para. Ele está passando ali, ele faz assim. Gente, aquilo ali. E aí, Jesus olha e fala, quem me tocou? As pessoas dizem, não sei quem tocou. E aí, ela com toda vergonha olha, mas não mais a vergonha do pecado, mas acho que ali naquela hora, né, ela levanta a cabeça e fala, que vergonha que nada, e fala, eu te toquei. E Jesus olha nos olhos dela e diz a ela, tua fé, mesma coisa que ele falou para aquela mulher do vaso, te curou. Levanta! E restituída da tua história de sofrimento, aquela mulher foi. Eu não sei o jeito que você chegou aqui, mas existe um encontro neste lugar. As duas mulheres nos ensinam que existe um amor capaz de nos amar como nenhum outro ser humano é capaz de nos amar. Chega, minhas irmãs, de procurar por amores em vão. Chega de ser como a mulher do poço de Samaria, que tinha tido 5 maridos e ainda não se sentia amada, não se sentia completa, não se sentia restaurada, cheia de marcas e de dores, porque ainda não tinha tido encontro. Ele está aqui e Ele tem um encontro com você hoje. Vamos ficar de pé. Feliz assim.